Olá, tudo bem? Vamos começar essa semana com uma reflexão do Ricardo Schweitzer que me chamou a atenção esses últimos dias. Ele publicou um post dizendo o seguinte: por que a situação da Petrobras é insustentável? Por que a situação da Petrobras é insustentável? E aí me chamou a atenção, eu fui ver o que é que ele estava dizendo. E aí ele desenvolveu o seguinte raciocínio: a política de preços da Petrobras, como é executada hoje, está com os dias contados. Ela será sepultada. Ponto. Se não pelo atual governo, pelo próximo, seja ele qual for. Faz sentido isso? O que é que você acha? Comenta aqui. E eu fiquei refletindo, ele ainda desenvolveu um pouco mais, e eu fiquei refletindo e dei razão ao seu raciocínio. Ele disse assim: se ao ler o título você já começou a espumar de raiva e me chamar de esquerdista, comunista, faça uma pausa, respire fundo, vá pegar um chazinho. Definitivamente não se trata disso. Definitivamente não se trata disso. A manutenção da política de preços atual implicaria em substanciais reajustes. E além disso, o custo econômico que isso imporia ao país, o custo político desses reajustes é alto demais para qualquer governo, seja ele de direita ou de esquerda. Faz todo sentido. Ele ainda falou um pouco mais. Quanto antes aceitarmos esse fato, melhor. Qualquer empresa parcial ou totalmente detida pelo Estado será, de tempos em tempos, recrutada a agir em prol dos interesses do governo da vez. A gente sempre repete isso aqui, viu? Qualquer empresa, parcial ou totalmente detida pelo Estado, será de tempos em tempos recrutada a agir em prol dos interesses do governo da vez. Sempre dizemos isso aqui, por isso que eu prefiro ficar fora de estatais. E ele concluiu: portanto, todo investidor que se propõe a ser sócio do Estado deveria ter em mente que mais dia menos dia o governo da vez vai dar uma mordida. Por isso, fique fora das estatais, né? Fique fora das estatais. Perfeito o pensamento. Essa política de preço da Petrobras foi criada no governo Temer. E foi um grande acerto à época, porque a Petrobras estava arrebentada por conta do congelamento de preços feito à época pela presidente Dilma e por os descalabros que nós testemunhamos com a Lava Jato revelando, né? As corrupções, os superfaturamentos. A Petrobras estava arrebentada. Se fosse uma empresa privada, estava pedindo recuperação judicial. Não o fez porque é uma estatal, né? É uma empresa com a forte presença do poder público dentro dela. E aí o ministro Henrique Meirelles saiu com essa ideia para tentar, de alguma maneira, sanear a Petrobras, que foi atrelar os reajustes à variação do petróleo. Funcionou muito bem, isso fez com que a Petrobras obtivesse sucessivos recordes de lucratividade. E fez também a Petrobras reduzir muito a sua dívida, que era uma coisa absurda, né? Passava dos 400 bilhões. Então fez reduzir muito a sua dívida. Isso tudo foi muito positivo, isso tudo foi muito bom. E, de algum modo, nós tivemos aí uma reversão da situação. Tivemos uma reversão de toda uma tragédia que a Petrobras tinha naquela época, né? Então, isso tudo foi melhorando, né? E a Petrobras conseguiu, vamos dizer assim, sanear as coisas
e recuperar sua credibilidade. Mas, diante dessas volatilidades que nós estamos vendo agora em tempos de guerra, realmente, olhando para a política de preço da Petrobras, o ônus dos reajustes para a população é elevadíssimo e o ônus para os governos, este ou o próximo, também é muito pesado. Muito provavelmente, o governo, este ou o próximo, ficará tentado em revisitar essa política de preços. Isso é o que o Ricardo Schweitzer afirmou e eu acredito que ele tenha razão, que a gente vai ver esse evoluir. A gente vai ver esse evoluir dos acontecimentos. Por outro lado, o que seria mais adequado? Seria isso? Não, o mais adequado seria a criação de um fundo de amortização de flutuações de preço, como é em países produtores de petróleo na Europa. Como funciona esse fundo? Ele funciona como um colchão para amortizar as subidas ou as quedas. E esses fundos são constituídos de royalties do petróleo, de dividendos pagos pelas empresas de petróleo. É uma ideia inteligente, né? E deveria ser copiada no Brasil. Como a política brasileira não é caracterizada pela inteligência, talvez isso nunca seja implementado. Mas saibam que existe sim uma alternativa simplesmente a mudar a política de preços da Petrobras. De todo modo, fique longe das estatais, porque o governo sempre vai querer meter a mão. Ricardo Schweitzer tem razão. Muito bem, vamos aproveitar para também dizer o seguinte a vocês. A Bolsa Brasileira, né, está bem, mas não é só ela, são os emergentes. Os emergentes estão nesse início de ano performando muito bem. No Brasil não é diferente. No acumulado do ano, o Brasil é o segundo país com melhor retorno entre os principais mercados globais. Olhando as bolsas de valores no acumulado, o Brasil é o segundo país com melhor retorno entre os principais mercados globais. Maravilha, né? Excelente notícia. De acordo com um levantamento feito pela Stratton Capital, países da América Latina têm ficado no topo do ranking dos mercados acionários com melhores retornos no acumulado deste ano. Parte desse desempenho é explicado com o retorno parcial de estrangeiros à nossa bolsa, que teve como efeito colateral as baixas do dólar frente ao real neste ano. Mas o que está por trás desse interesse na região? Em primeiro lugar, as commodities. Em segundo, a distância de conflitos geopolíticos. Em terceiro, a alta de juros nos Estados Unidos, que estão no centro dessa nova estratégia dos investidores. Vale dizer que, como a Bolsa Americana subiu como nunca, desde o fundo do poço da Covid em 2020, da queda das bolsas, de abril de 2020 para cá, a Bolsa Americana, até dezembro de 2021, a Bolsa Americana só fez subir. Então era esperada uma correção. Muitos investidores estrangeiros saíram de Bolsa Americana e vieram para bolsas emergentes que estavam patinando no fundo na bacia das almas, né? Olhando aqui para a região da América do Sul, muitos investidores estão comprando ativos no Peru, no Brasil, no Chile, na Colômbia, né? Então, existe aí um quê de aproveitar a turbulência que está acontecendo em alguns mercados e aproveitar o fato de alguns países, dentre eles o Brasil, estar muito descontado e ser países que se beneficiam com a alta do ciclo de commodities. E isso justifica a retomada dos estrangeiros na Bolsa de Valores. Eu quero aproveitar para compartilhar com vocês uma mensagem do Jean Tomasi, seguidor aqui nosso do canal Viver de Renda, no YouTube, no Instagram. Ele me mandou uma mensagem, Jean Tomasi. Bom dia, professor Clóvis.
o projeto da Oi no governo de São Paulo, eu gostaria de lhe informar o seguinte: o governo tem um prazo de 6 meses para testar os produtos que foram implementados no Palácio do Governo. Após isso, o poder público vai abrir uma licitação para contratar os serviços. Este prazo termina agora em maio. Valeu, Jean. Muito obrigado pelo retorno. É importante a gente ter essa informação. Muitos inscritos questionavam, a gente questionava também notícias desse projeto da Oi Soluções com o governo de São Paulo, e o Jean veio aqui esclarecer, né? O governo tem um prazo de 6 meses para testar os produtos que foram implantados e depois disso o governo vai abrir uma licitação para a contratação de serviços, desses serviços, e o prazo termina em maio. Muito obrigado, Jean, por compartilhar a informação. Forte abraço, viu? Aqui é assim, a gente vai fazendo os nossos vídeos e buscando sempre essa interação saudável com vocês, porque a gente vai crescendo e vai construindo os conteúdos juntos, né? Então, por isso que é sempre importante essa interação de vocês. Uma outra informação que eu gostaria de compartilhar: o mercado gamer brasileiro é um dos mais promissores do mundo. Você sabia disso? O mercado gamer brasileiro é um dos mais promissores do mundo. Os dados levantados pela Kantar Ibope Mídia, que é especializada em pesquisa de mídia, mostram que o Brasil está na lista dos 15 países com o maior número de gamers do mundo. A pesquisa, que analisou o perfil de consumo dos gamers em outros 35 países, também traz dados sobre a média de horas jogadas por dia e sobre a concentração do setor. E chega então a essa conclusão de que a indústria brasileira de games está conquistando, ao longo do tempo, um movimento ascendente, ou seja, está em franca expansão. Não é à toa que a Oi tem divulgado sempre de que a Oi Fibra, a fibra ótica da Oi, é de melhor qualidade para os gamers. A Oi, inclusive, patrocina já há algum tempo eventos, campeonatos, encontros de gamers no Brasil. Além disso, vale registrar que a Magazine Luiza, há tempos não muito distantes, comprou a Kabum, que é uma grande empresa de games, né? Mais de R$1 bilhão foi o investimento da Magazine Luiza. Além disso, está criando um fundo para o desenvolvimento de novos negócios nessa área de games, né? Então, são ações que estão sendo tomadas aí pela Magalu nessa área dos games, né? Muito bem, eu queria aqui fazer um recorte para vocês. Eu estou sempre buscando fazer esse recorte para vocês com relação ao movimento dos estrangeiros. Por que isso nos importa? Isso nos importa porque nós fechamos, veja vocês, nós fechamos na sexta-feira acima dos 115 mil pontos, né? 115 mil pontos. E curioso que tinha alguns espíritos de porco que estavam aparecendo aqui pelo canal, dizendo que era uma sandice o que eu estava dizendo, que a Bolsa ia chegar nos 115 mil pontos, né? O pessoal precisa entender que nós temos 2 orelhas, 2 ouvidos para escutar mais e uma boca só para falar menos. Mas tem gente que parece que tem 2 bocas e 1 ouvido. Né? Porque não escuta e já gosta de fazer a crítica pela crítica, né? Um povo que não conheço ninguém. Provavelmente tudo pessoas frustradas, derrotadas na vida, pessoas que não conseguiram absolutamente nada, mas se acham autoridades pelo tom que colocam, né?
se acham assim o suprassumo do mercado financeiro internacional. Coitados, fico com pena. Fico com pena para estes críticos. Olha nós aí de novo nos 115 mil pontos, não é verdade? Movimento que a gente fala desde janeiro. Desde janeiro. Quem acompanha nosso canal sabe disso. Que a gente tem dito, nós estamos numa tendência de curto prazo de alta. Mas a turma não sabe, eu acho, nem o que é tendência. Se é com acento circunflexo, com crase ou com agudo. Aí não sabe nem o que é tendência. Estamos numa tendência de curto prazo de alta. A bolsa caiu demais, 30 mil pontos no ano passado. A bolsa não fez o rally de fim de ano, fato raro. Em cada 10 pregões, 7 faz rally de alta, né? Os estrangeiros começaram a sair da Bolsa Americana procurando oportunidades e a Bolsa Brasileira em dólar está muito barata. As empresas performaram bem o quarto trimestre. Estamos com oportunidades. Os estrangeiros estão entrando desde outubro. Para quem tem inteligência e cérebro e consegue raciocinar, entende isso de uma forma cristalina. Para quem tem cérebro de caroço de feijão, não consegue, porque o cérebro é pequenininho, então é muita informação, não consegue trafegar lá dentro. Fazer o quê? Nada. Mas olha aí a gente de novo, nos 115, né? Rompemos os 115 mil pontos na sexta-feira, né? Foi uma forte alta, terminamos o pregão com quase 2% de alta e com a bolsa cravando os 115.311. Qual a expectativa para essa semana? Trabalhar acima dos 115 mil pontos. Vamos acompanhar, porque renda variável varia. Não tem ninguém que é dono da verdade. A gente analisa cenários, estuda e traça probabilidades. Simples assim. Não tem mistério. Não é bola de cristal, não é búzios, nem tarô. É análise de cenários, estudo, busca de informações. Isso exige tempo, isso exige estudo, isso exige disciplina. Isso exige mergulhar mais fundo em busca de informações. Quem fica na superfície não consegue. Não consegue. Aí fala muita bobagem, fala muita besteira. A gente aqui nem discute com esse tipo de gente. A gente só vai tirando e bloqueando. Porque vê que o cara não quer aprender nada, vê que o cara não quer agregar nada na comunidade do canal. A gente joga o cara na lata do lixo, bloqueia e põe para fora. Entendeu? Simples assim. Aqui é um lugar de estudo, aqui é um lugar de construção. O cara não quer construir rua. As portas estão fechadas para esse tipo de gente. Não tem abertura. Aí veja, no dia... Eu vou trazer um recorte, não da sexta-feira, porque a gente acaba sempre trazendo com uma certa defasagem as nossas informações, por conta de um tempo que a gente precisa para levantar todos os dados. Mas eu tenho um recorte do dia 16. No dia 16, a Bolsa estava em 111.112 pontos, no dia 16. Tinha fechado numa alta de 1,98%, quase igual a essa agora dessa última sexta-feira, né? No dia 16, que foi a quarta-feira. Os investidores institucionais, né? Os investidores institucionais tinham retirado até então, no consolidado do mês, 62 bilhões de reais. No consolidado do mês, tinham retirado 62 bilhões de reais. Então vejam vocês, tinham retirado 62 bilhões de reais. Mas, apesar disso, os estrangeiros continuaram entrando. Apesar disso, os estrangeiros continuaram entrando. Então vamos olhar aqui os números vindo dos estrangeiros, né? Porque eu gosto de trazer esse dado, porque esse dado é que nos mostra o fluxo de capital entrando na Bolsa.
este dado aqui nos mostra o fluxo de capital entrando na Bolsa. Porque 54%, 56% do fluxo da Bolsa são os estrangeiros. Então são eles que fazem a Bolsa subir ou descer. Se você entender isso, metade da sua vida vai ser facilitada no seu momento de tomada de decisão, na sua escolha do que fazer, se é hora de entrar ou de sair da Bolsa, entendeu? Basta olhar os estrangeiros que eles vão lhe dar muitos sinais do que fazer. Olha, no dia 16, que foi a quarta-feira, os estrangeiros entraram com um volume grande. Foi 1,5 bilhão de reais. 1,5 bilhão de reais somente na quarta-feira, dia 16 de março. No mês de março, já são quase 11 bilhões que entraram na Bolsa até o dia 16. São quase 11 bilhões. Esse resultado é resultante de quê, Clóvis? É resultado das compras acumuladas, que foram de 212 bilhões de reais, menos as vendas acumuladas, que foram de 201 bilhões. Ok? No acumulado deste ano, já estamos com 73,5 bilhões de resultado de saldo positivo na Bolsa. Os institucionais, nesse dia 16, tiraram 974 bilhões. 974 milhões nesse dia, 974 milhões. No acumulado de março, retiraram 11 bilhões no acumulado de março. No acumulado do ano, retiraram 63 bilhões. Estão vendidos os institucionais. Os individuais, os CPFs, nesse dia 16, retiraram 740 milhões. No acumulado do mês, retiraram 1,97 bilhão. No mês de março, retiraram 1,97 bilhão. No acumulado do ano, retiraram 16 bilhões de reais. Então, isso nos mostra o comportamento dos institucionais e dos CPFs, que está muito semelhante, ambos estão vendidos, e nos mostra na outra ponta os estrangeiros comprados, continuam comprados. Analisando até o dia 16, em apenas 2 pregões, o saldo dos estrangeiros ficou negativo. Em apenas 2 pregões. Em todos os outros, ficou positivo. Isso nos mostra o apetite dos estrangeiros pelo Brasil. Estamos falando em compra de ações. Fique claro, isso é a conta entre compra e venda de ações. Quando eu falo em saldo, é o saldo entre o que foi comprado e o que foi vendido. Se ficou positivo ou se ficou negativo. Tem ficado positivo em todos os pregões, exceto 2 este ano. E o saldo é de ingresso na Bolsa de Valores de 73,5 bilhões de reais. É isso, gente, que está fazendo a Bolsa subir. Aí os ogros não entendem e dizem que é uma bobagem o que eu estou falando. Desculpa, bobão é você. Que não tem capacidade intelectual para raciocinar. Entendeu? Então, vamos aprender, vamos entender, vamos ser inteligentes. Se vangloriar da ignorância é um tiro no pé de bazuca, né? Para de falar bobagem, ó. 2 ouvidos e uma boca. Fala menos e escuta mais. Porque parece que pegaram a boca, duplicaram e colocaram no lugar do ouvido e o ouvido botou na boca. Né? E falam demais e ouvem de menos. Não dá, não dá. Então, é por isso que a Bolsa está em alta, é por isso que nós rompemos os 115 mil pontos. Estamos com 115.300 iniciando a semana. E provavelmente nós vamos trabalhar essa semana acima de 115 mil pontos. Qual o alvo? Já falamos isso aqui no início do ano. O alvo são os 120 mil pontos. Vai parar aí? Esse é o cenário A com que eu trabalho. Chegar no 120 e parar. Você só trabalha com cenário? Não, quando a gente faz análise de cenário, a gente trabalha com mais de um cenário. Eu tenho um cenário B. O cenário B é chegar a 125 mil pontos. Cenário A, 120 mil pontos. Cenário B, 125 mil pontos. Podemos chegar lá? Podemos.
vamos continuar acompanhando, porque estamos falando de renda variável e ela varia. Qualquer coisa pode afetar o mercado, né? No mundo globalizado, interconectado, qualquer coisa pode afetar o mercado. Vamos acompanhando sem pressa. Mas, repetindo, estamos numa tendência de alta de curto prazo. Por hora, é isso que a gente precisa entender. E fiquemos de olho nos estrangeiros, porque enquanto eles estiverem entrando, a bolsa está em alta. Ah, eles estão comprando ações da Oi? Já me perguntaram algumas vezes. Não, porque a ação da Oi não está subindo. Você vai ver o estrangeiro entrando nas ações que estão subindo. Aí você vai ver o estrangeiro entrando. Porque os institucionais e os CPFs estão com saldo negativo. Então você vai ver fluxo entrando nas ações que estiverem subindo. É isso que a gente precisa entender. Aqui, ninguém é dono da verdade. Nem eu, nem você que está aí do outro lado. Aqui é um espaço de troca de conhecimento. Quem entra com essa proposta de trocar conhecimento, de intercambiar estudos, maravilha, sempre bem-vindo. Quem entra com prepotência, querendo criticar e achando que é o rei da cocada, desculpa, joga na lata do lixo. Zero de respeito para contigo, entendeu? Vai pro lixo. Aqui ficam as pessoas que querem aprender, que querem de forma respeitosa trocar conhecimento. Sim, aqui é um espaço feito para crescer coletivamente. Nosso propósito é este. Eu poderia não estar aqui no YouTube fazendo esse trabalho. Decidi fazer porque eu percebia que muita gente cometia erros enormes, erros que eu já tinha cometido e que eu poderia então contribuir, trazendo um pouco da minha visão de empresa, da minha visão de bolsa, dos meus erros e acertos. Estou fazendo isso aqui de coração. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fica com Deus e até a próxima. Tchau.